O milagre que mudou a vida de Carla, uma história de fé e libertação. Carla sempre foi uma mãe dedicada. Aos 32 anos, ela criava sozinha seus 2 filhos, Pedro, de 8, e Ana, de 5, depois que o marido os abandonou há 3 anos. Trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital, ganhando pouco, mas suficiente para manter as crianças alimentadas e na escola. Porém, o que mais afligia não era a falta de dinheiro, mas a saúde frágil de Ana. Desde pequena, a menina sofria com crises de asma severa, que pioraram nos últimos meses. Os médicos falavam em alergias, mas os remédios não faziam efeito. Até que, numa noite de inverno, tudo mudou. Era uma sexta-feira chuvosa quando Ana acordou sufocando. Carla a levou correndo para o hospital onde trabalhava, mas dessa vez, os médicos ficaram sérios. Sua filha está com uma infecção pulmonar grave. Se não melhorar em 48 horas, teremos que entubá-la, disse o pediatra, com voz pesada. Carla sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como uma mãe sozinha, sem plano de saúde, pagaria por uma UTI? E se Ana não resistisse? Ela se ajoelhou no corredor do hospital e chorou, pedindo a Deus uma saída. Foi então que lembrava de uma colega de trabalho, a Dona Maria, que sempre falava da Igreja Universal do Reino de Deus. Lá, Deus opera milagres, minha filha. Já vi gente ser curada de câncer, dívidas serem pagas, famílias restauradas, dizia ela, com os olhos brilhando. Carla nunca tinha ido a uma igreja, mas naquela noite, sem esperança, pegou o telefone e ligou para a Dona Maria. Por favor, me leve lá amanhã. Não tenho mais para onde correr. No sábado de manhã, Carla entrou na Igreja Universal pela primeira vez. O lugar estava cheio, as músicas eram animadas, e ela sentiu algo diferente no ar. Quando o pastor subiu ao púlpito, falou justamente sobre fé em meio às tempestades. Deus não abandona seus filhos. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está preparando a vitória, declarou, com voz firme. Carla seguiu o culto com lágrimas nos olhos, especialmente quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem à frente. Ela levou Ana nos braços, fraca e com o rostinho pálido. Ao chegarem ao altar, o pastor orou por elas, ungindo a testinha da menina com óleo. Em nome de Jesus, eu quebro toda doença, toda maldição. Esta criança será restaurada, declarou, enquanto impunha as mãos sobre Ana. Carla sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma força invisível a envolvesse. Depois, o pastor a convidou para participar da corrente de oração na segunda-feira. Não desista agora. Deus já está agindo. Na segunda-feira, Ana ainda estava fraca, mas respirando um pouco melhor. Carla, mesmo cansada, foi à igreja para a corrente. Lá, viu dezenas de pessoas orando com fé, algumas chorando, outras levantando as mãos. O pastor ensinou que a fé precisa ser acompanhada de ação. Se você quer o milagre, tem que fazer a sua parte. Participa das campanhas, dá o dízimo, mesmo que seja pouco. Deus honra quem o busca de todo o coração, disse. Carla não tinha quase nada, mas tirou os últimos R$ 50 da bolsa e colocou no envelope de ofertas. Senhor, eu não tenho mais nada, mas entrego isso a ti. Cura minha filha, orou, com lágrimas. Naquela noite, participou da Fogueira Santa, um momento de oração intensa onde os fiéis clamam por libertação. Enquanto o pastor orava, Carla sentiu como se uma carga fosse tirada de suas costas. Saia, espírito de doença, em nome de Jesus, gritou o pastor, e Carla repetiu, com toda a força que tinha. Na terça-feira, o milagre aconteceu. Ana acordou sem falta de ar, brincou o dia todo e comeu com apetite. Carla, incrédula, levou a filha de volta ao hospital. Os exames mostravam que a infecção havia sumido. Isso não tem explicação médica, disse o médico, surpreso. Carla sorriu, sabendo que tinha uma explicação sim, era a mão de Deus. No domingo seguinte, ela subiu ao altar para dar seu testemunho. Com Ana ao lado, saudável e sorrindo, contou como a fé a salvou. Eu cheguei aqui sem esperança, mas Deus me mostrou que Ele é real. Não importa o tamanho do problema, quando a gente confia nele e faz a nossa parte, o milagre acontece, declarou, enquanto a igreja aplaudia e glorificava a Deus. Hoje, Carla é uma frequentadora assídua da Universal. Ana nunca mais teve crises de asma, e a família foi abençoada além do que ela imaginava.
Ela aprendeu que a fé não é só pedir, mas agir, confiar e persistir. Muitas vezes, a gente acha que está sozinho, mas Deus está só esperando a gente dar o primeiro passo. Na Universal, eu encontrei não só a cura para minha filha, mas um lugar onde minha fé se tornou forte, diz ela, emocionada. E assim, o que começou como uma noite de desespero se tornou a maior bênção da vida de Carla, a descoberta de que, com Deus, não há impossíveis. Carla não imaginava que aquele testemunho mudaria também a vida de outras pessoas. Alguns meses depois, enquanto ela e Ana saíam da igreja após um culto de quarta-feira, uma mulher se aproximou, com os olhos cheios de lágrimas. Era Dona Maria, mãe de um menino de 10 anos que sofria de uma doença rara no sangue. Os médicos já haviam dito que não havia mais o que fazer, e o pequeno Lucas passava os dias fraco, sem forças nem para brincar. Senhora Carla, eu ouvi seu testemunho na semana passada e não consegui dormir pensando nele, disse Dona Maria, segurando com força a bolsa onde levava os exames do filho. O Senhor disse que Deus faz milagres aqui. Eu não tenho mais para onde correr. O Senhor acha que Ele pode curar o meu Lucas? Carla olhou para aquela mãe desesperada e viu seu próprio reflexo de alguns meses atrás. Sem hesitar, ela abraçou Dona Maria e disse: Não só acho, como tenho certeza. Venha comigo agora mesmo. Vamos orar por ele. As duas entraram na igreja novamente, mesmo o culto já tendo terminado. O pastor, que ainda estava no altar organizando alguns papéis, ao ver a cena, se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. Carla explicou rapidamente, e o pastor, com um sorriso confiante, disse: Deus não faz acepção de pessoas. Se ele fez por Ana, fará por Lucas. Vamos à sala de oração. Enquanto Dona Maria chorava e contava como o filho havia piorado nas últimas semanas, Carla orava em voz baixa, lembrando de cada palavra que o bispo havia falado em seu dia de angústia: a fé sem obras é morta. Você tem que tomar uma atitude. Então, ela olhou firme para Dona Maria e disse: Amanhã mesmo, você traz o Lucas aqui. Não é para desanimar, não é para ter medo. Vamos jejuar juntos, vamos orar juntos, e você vai ver o poder de Deus agindo. No dia seguinte, Dona Maria chegou com o filho nos braços. Lucas estava pálido, os lábios roxos, mal conseguia abrir os olhos. Alguns irmãos da igreja, que já conheciam a história, se reuniram em círculo ao redor deles. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça do menino e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu determino que esta doença saia agora do corpo deste menino. Que o sangue de Jesus purifique cada célula, cada veia, cada órgão. Que a vida de Deus flua nele neste instante. Carla, ao lado, segurava a mão de Dona Maria, que tremia. De repente, Lucas abriu os olhos bem devagar, como se estivesse acordando de um sono profundo. Depois, com uma voz fraca, mas clara, pediu: Mãe, eu quero água. Dona Maria soluçou, incrédula. Era a primeira vez em semanas que o filho pedia algo, que demonstrava qualquer sinal de melhora. O pastor, sem soltar a fé, continuou: Não é só água que você vai tomar, meu filho. Você vai tomar a vida. Em nome de Jesus, eu declaro, você está curado. Nos dias seguintes, Lucas começou a se recuperar de uma forma que os médicos não conseguiam explicar. Os exames, que antes mostravam números alarmantes, começaram a normalizar. Em menos de um mês, o menino já corria pelo pátio da igreja, brincando com Ana e outras crianças. Dona Maria, que antes vivia trancada em casa com medo de perder o filho, agora era uma das primeiras a chegar nos cultos, sempre com um sorriso no rosto e um testemunho para dar. Eu pensava que Deus tinha me abandonado, ela dizia, emocionada, toda vez que contava a história. Mas ele só estava esperando eu chegar no lugar certo. A Universal não é só uma igreja. É um hospital de almas, um lugar onde os impossíveis se tornam possíveis. Carla, ao ver aquela transformação, entendia cada vez mais o propósito de Deus em sua vida. Não era só sobre a cura de Ana, mas sobre ser um instrumento para levar outras pessoas a crer. Ela começou a participar do grupo de oração das mães, onde várias mulheres, com filhos doentes ou problemas familiares, se reuniam para clamar a Deus. Muitas delas, depois de persistirem na fé, voltavam com notícias de milagres, crianças que saravam, maridos que deixavam o vício, famílias que se reconciliavam. A gente acha que a batalha é grande demais,
mas Deus é maior, Carla costumava dizer, olhando para aquelas mulheres com os olhos brilhando. O segredo é não desistir. Se a gente ora uma vez e não vê resposta, ora 2, 3, 100 vezes. Deus ouve, e Ele age no tempo certo. E assim, o que começou como uma busca desesperada por um milagre se tornou uma corrente de bênçãos. Carla, que um dia entrou na Universal arrasada, agora saía de lá todos os dias com uma missão: mostrar para quem ainda duvidava que, onde a fé, a vitória. E que, nas mãos de Deus, nenhuma história está perdida. Numa tarde de sábado, enquanto Carla ajudava a organizar os assentos do templo para o culto da noite, uma mulher jovem entrou correndo, os olhos vermelhos de tanto chorar. Era Ana, uma irmã que havia sumido das reuniões há meses. Carla reconheceu aquela dor no olhar, era a mesma que ela própria já tinha sentido. Irmã Carla, eu não aguento mais, Ana soluçou, segurando um papel amassado na mão. É o meu filho, o Pedro. Os médicos disseram que não tem jeito, que ele não vai resistir. Carla abraçou a moça com força, sentindo o corpo dela tremer. Não precisou perguntar mais nada. Sabia que aquele era um daqueles momentos em que só a fé poderia mudar o impossível. Vamos orar agora mesmo, disse ela, firme, guiando Ana até o altar. Deus já tem a vitória preparada para o Pedro. A gente só precisa crer. As duas se ajoelharam, e Carla começou a clamar em voz alta, como se estivesse falando diretamente com Deus. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, era um grito de mãe, de irmã, de quem já tinha visto o milagre acontecer e não duvidava que veria de novo. Outros irmãos se aproximaram, formando um círculo de fé ao redor delas. As mãos se uniram, as vozes se elevaram, e o templo inteiro pareceu vibrar com a certeza de que algo sobrenatural estava para acontecer. Enquanto oravam, Carla sentiu uma paz tão grande invadir seu coração que até sorriu no meio das lágrimas. Sabia que Deus havia ouvido. Não por causa dela, mas porque a fé daquela mãe desesperada tinha tocado o céu. Levanta, Ana, ela disse, ajudando a irmã a se erguer. Vai para o hospital agora mesmo. O Pedro já está curado. Ana olhou para ela com os olhos cheios de dúvida e esperança ao mesmo tempo. Mas algo dentro dela havia mudado. Ela sentiu, enxugou as lágrimas e saiu correndo, como se cada segundo contasse. Naquela mesma noite, durante o culto, o telefone de Carla tocou. Era Ana, a voz trêmula de emoção. Irmã Carla, os médicos não acreditam. Os exames do Pedro estão normais. Eles disseram que é impossível, que ontem ele estava à beira da morte, e hoje ele está brincando na cama. A jovem não conseguia parar de chorar, mas agora eram lágrimas de gratidão. Deus fez o milagre. O meu filho vai viver. O templo explodiu em glórias a Deus. Carla fechou os olhos, agradecendo não só pela vida do Pedro, mas por mais uma prova de que, quando a gente confia, Deus nunca falha. E assim, mais uma história que parecia perdida se transformou em testemunho. Ana voltou a frequentar a igreja, não mais como uma mulher quebrada, mas como uma guerreira da fé. Ela começou a trazer outras mães que passavam pela mesma dor, e juntas, elas formaram um grupo de oração pelos filhos, um grupo que, com o tempo, ficou conhecido como as Mães que Creem no Impossível. Carla olhava para tudo aquilo e via a mão de Deus agindo. Cada vida transformada, cada família restaurada, cada milagre era como uma semente que ela mesma havia ajudado a plantar. E o mais lindo era saber que, na Congrega Cristã no Brasil, não havia espaço para o desânimo. Ali, até as feridas mais profundas encontravam cura, e até as batalhas mais difíceis viravam vitórias. Porque quando a gente entrega o impossível nas mãos de Deus, Ele devolve como milagre. E essa era a mensagem que Carla agora levava aonde quer que fosse, não importa o tamanho da sua luta. Deus é maior. E Ele está do seu lado. Um dia, enquanto Carla compartilhava seu testemunho em uma reunião de jovens, uma moça chamada Ana, de olhos cheios de lágrimas, se aproximou dela. Ana era mãe de um adolescente que havia se envolvido com drogas e violência. Ela já havia tentado de tudo, conselhos, internações, até ameaças, mas nada parecia adiantar. O filho, Lucas, estava cada vez mais distante, e o coração dela sangrava a cada noite de insônia. Irmã Carla, eu não aguento mais, confessou Ana, com a voz trêmula. Já não sei mais o que fazer. Meu filho está se perdendo, e eu tenho medo de que um dia eu receba a notícia de que ele não volta mais para casa.
Carla abraçou Ana com força, sentindo o desespero daquela mãe como se fosse seu. Ela sabia muito bem o que era viver aquele pesadelo. Mas também sabia que, onde o homem não consegue chegar, Deus faz o impossível. Ana, eu já estive no seu lugar, disse Carla, olhando nos olhos dela. Mas Deus mudou a história do meu filho. E Ele pode mudar a do seu também. Vamos orar juntas? As duas se ajoelharam ali mesmo, no meio da igreja, e Carla começou a clamar a Deus com uma fé que só quem já viu milagres pode ter. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, era o grito de uma mãe que não desistia, que acreditava que o sangue de Jesus era mais forte que qualquer escuridão. Enquanto oravam, Ana sentiu algo diferente. Não era só um alívio passageiro, era uma certeza profunda de que Deus estava ouvindo. E naquela noite, algo começou a mudar. Dias depois, Lucas apareceu em casa de surpresa. Não estava bêbado, não estava agressivo. Estava quieto, como se algo o tivesse tocado. Ana, assustada, perguntou o que havia acontecido. Mãe, eu tive um sonho, ele contou, com a voz embargada. Sonhei que uma mulher de branco me segurou e disse: volte para casa, seu lugar não é esse. Eu acordei com um medo danado, como se algo me puxasse para longe daquilo tudo. Ana não teve dúvidas, era Deus respondendo às orações. Mas ela sabia que a batalha não tinha acabado. Então, levou Lucas para a igreja. No início, ele resistiu, cruzava os braços, olhava para o chão. Mas aos poucos, algo naquelas palavras, naquelas músicas, naqueles abraços sinceros, foi amolecendo seu coração. Até que, em uma noite de culto, o pastor fez um chamado: se tem alguém aqui que quer deixar o passado para trás e começar uma nova vida, levante a mão. Lucas sentiu algo dentro dele estalar. Sem pensar, levantou a mão. E quando os irmãos se aproximaram para orar por ele, ele chorou como nunca havia chorado antes. Não foi fácil. Houve recaídas, noites de luta, momentos em que Ana quase desistiu de acreditar. Mas ela se lembrava das palavras de Carla: Deus não desiste da gente. Então, a gente também não pode desistir dele. E assim, passo a passo, Lucas foi se transformando. As drogas perderam o poder sobre ele. A violência deu lugar a uma paz que ele não conhecia. E o jovem que antes só trazia dor para a família, agora era um dos primeiros a chegar na igreja, ajudando outros que, como ele, precisavam de uma segunda chance. Ana não cansava de contar para todo mundo: meu filho estava morto, e hoje está vivo. Não foi medicina, não foi força humana. Foi Deus. Foi a oração das mães que creem no impossível. E assim, o grupo que Carla havia começado ganhou mais uma guerreira. Ana agora era uma das que seguiam adiante, levando outras mães pela mão, mostrando que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre encontra um jeito de brilhar. Porque na Congrega Cristã no Brasil, os milagres não são apenas histórias do passado. São realidades que acontecem todos os dias, quando corações quebrantados se entregam nas mãos daquele que tudo pode. E cada vida restaurada é um grito de que Deus ainda está no trono, fazendo o que só Ele faz: transformar cinzas em beleza, e dor em testemunho. A notícia do milagre de Mateus se espalhou rápido pela congregação. Não demorou para que outras mães, com seus filhos em situações desesperadoras, começassem a procurar Ana e Carla. Uma delas era Marisa, uma mulher de olhos inchados de tanto chorar, que carregava no colo o filho de 3 anos, Lucas. O menino nasceu com uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. Ele não vai andar, não vai falar, e cada dia que passa, ele fica mais fraco, tinha ouvido dos especialistas. Mas Marisa não aceitou aquilo como resposta final. Se Deus havia ressuscitado Mateus, por que não poderia tocar em Lucas? No primeiro encontro do grupo, Marisa tremia enquanto contava sua história. As outras mães a abraçaram, e Carla, com voz firme mas cheia de compaixão, disse: aqui, a gente não olha para o impossível. A gente olha para Deus. Vamos orar juntas, todos os dias, até ver a vitória. E assim fizeram. Todas as manhãs, antes do sol nascer, aquelas mulheres se reuniam na casa de uma delas, ou mesmo no pátio da igreja, de joelhos, clamando pelo mesmo Deus que havia ouvido Ana. Os dias passaram, e Lucas não mostrava melhora. Até que, numa tarde de sábado, durante o culto na congrega, algo aconteceu.
Enquanto o irmão pregava sobre a fé que move montanhas, Lucas, que nunca havia se sustentado sozinho, de repente se mexeu no colo da mãe. Marisa sentiu seus músculos se tensionarem, como se uma força invisível o estivesse levantando. E então, bem devagar, o menino colocou os pezinhos no chão. A congregação inteira prendeu a respiração quando Lucas, com os braços trêmulos esticados para frente, deu os primeiros passos em direção ao altar. Gritos de alegria explodiram no salão. Marisa caiu de joelhos, chorando sem parar, enquanto as outras mães corriam para abraçá-la. Glória a Deus! Gritava Ana, com lágrimas nos olhos. Outro milagre. Outro sinal de que ele está aqui. O irmão que presidia o culto ergueu as mãos e disse, com a voz embargada: Irmãos, isto não é obra nossa. É o Senhor confirmando que sua igreja é o lugar onde os impossíveis se tornam possíveis. Mas a história não parou por aí. Porque quando Deus começa a agir, ele não para. Pouco tempo depois, uma jovem chamada Juliana chegou até o grupo arrasada. Seu marido, Rafael, havia sido diagnosticado com um câncer agressivo e os médicos deram-lhe apenas alguns meses de vida. Eles disseram que não há mais o que fazer, contava Juliana, segurando uma foto do marido, ainda forte, antes da doença. Mas eu não vou enterrar meu marido sem antes lutar por ele em oração. As mães guerreiras, agora com Marisa e Lucas entre elas, se uniram mais uma vez. Dessa vez, não eram só mães orando por filhos, mas mulheres intercedendo por uma família que se desmoronava. Todos os dias, elas ligavam para Juliana, enviavam mensagens de fé, e se reuniam para clamar pela vida de Rafael. Até que, numa noite, enquanto Juliana velava ao lado do marido no hospital, algo inesperado aconteceu. Rafael, que há semanas mal conseguia abrir os olhos, sentou-se na cama de repente e pediu água. Os médicos, incrédulos, correram para examinar-lhe. Os tumores haviam diminuído drasticamente. Em poucas semanas, os exames não mostravam mais nenhum sinal da doença. Isto não tem explicação médica, admitiu um dos oncologistas, coçando a cabeça. Mas Juliana sabia a explicação. Foi Deus, ela dizia a todos que perguntavam. Foi a oração daquelas mulheres que não desistiram, mesmo quando tudo parecia perdido. E assim, o grupo que começou com Carla e uma dor se tornou um exército de mães, e agora de esposas, filhas, irmãs, que não aceitavam a não como resposta. Porque na congrega cristã no Brasil, elas haviam aprendido que Deus não muda. Ele ainda ouve, ainda age, ainda faz o que é humanamente impossível. Cada uma daquelas mulheres carregava agora uma história de vitória para contar. E cada história era um convite para que mais pessoas crescem. Se Deus fez por Mateus, por Lucas, por Rafael, Ele pode fazer por você também. Porque milagre não é coisa do passado. É a prova de que, quando nos ajoelhamos com fé, o céu se move. E a igreja? A igreja é o lugar onde Deus escolheu mostrar que, para Ele, não existe causa perdida. Só corações que precisam se render ao seu amor. O milagre que uniu o impossível. Naquela noite, enquanto as vozes das mulheres se elevavam em oração, algo mudou. Não foi um raio, nem um trovão, foi um silêncio sagrado que encheu o ar, como se o próprio Deus dobrasse os joelhos ao lado delas. E então, o impossível aconteceu, os exames de Mateus, que antes mostravam um quadro sem esperança, voltaram limpos. Os médicos, incrédulos, chamaram de a remissão espontânea. Mas elas sabiam, era a mão de Deus escrevendo uma nova história. Lucas, o jovem que não andava há anos, deu os primeiros passos tremulosos nos braços do pai, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto de todos. Rafael, cujo coração estava fraco, recebeu um transplante na hora certa, como se alguém tivesse reservado aquele órgão só para ele. Cada vitória era um grito de que Deus não havia se calado, apenas esperava que eles confiassem nele além do que os olhos podiam ver. A reflexão que ficou. Aquelas mulheres descobriram que a fé não é a certeza de que Deus fará como queremos, mas a confiança de que Ele fará o que é melhor, mesmo quando a melhor parece demorar. O milagre não estava só na cura, mas na transformação delas, de corações quebrados em testemunhas vivas de que, para Deus, não há tarde demais. A lição que nunca se apaga. Se você está lendo isso hoje com uma dor que parece sem saída, lembre-se, a mesma fé que moveu aquelas mães pode mover a sua história. Deus não mudou. Ele ainda ouve o clamor daqueles que, mesmo com as mãos vazias, lhe entregam o coração cheio de confiança.
A igreja não é um lugar de respostas prontas, mas de pessoas que, juntas, aprendem a esperar no Deus que faz todas as coisas novas. E assim, o que começou como um choro no escuro terminou em um coro de gratidão porque, no fim, nenhuma causa está perdida quando está nas mãos dele.